Olá, no programa de hoje, os últimos capítulos da cena política em Minas. A morte de Fuad Noman e a Prefeitura de BH sob novo comando. Os movimentos de grupos que miram as eleições de 2026 no Estado e no Brasil. E as pautas que devem impactar a agenda legislativa na Assembleia nos próximos meses. Está conosco o jornalista e colunista político Orion Teixeira. Bem-vindo sempre ao Mundo Político, Orion. Prazer, muito obrigado. Prazer falar com os seus telespectadores. Orion, após meses aí de uma intensa luta pela vida, com internações decorrentes de um linfoma, o então prefeito Fuad Noman descansou. Qual a imagem que fica do político e do técnico que por tantos anos contribuiu aí com governos na esfera estadual e nacional? Primeiro uma frustração para a cidade toda, para o eleitor que o elegeu, o reelegeu, mas a trajetória de Fuad é muito interessante, impressionante. A gente pode até compará-lo de maneira proporcional à de Tancredo Neves, Tancredo Neves, ele colocou a democracia em primeiro lugar, a luta política e a saúde em segundo plano, conseguiu restaurar a democracia no país, mas morreu antes de tomar posse. Fuad, de maneira parecida e semelhante, ele conseguiu aqui, com a sua eleição, ele derrotou em primeiro turno a esquerda e a direita, no segundo turno ele bateu de virada a extrema-direita e impediu com isso a entrada do bolsonarismo, ou seja, ele garantiu a democracia na capital mineira. Nas repercussões do falecimento, Orion, chamou a atenção o silêncio absoluto do ex-prefeito Alexandre Calil, que teve Fuad como vice. Calil não fez nenhuma manifestação em suas redes, não enviou coroa de flores, não compareceu ao velório. Como esse gesto pode ser interpretado? É inexplicável, um ato deselegante, até de desumanidade, quando você não faz uma manifestação desse tipo, num momento como este, em relação a uma pessoa que foi sua amiga, seu aliado durante tanto tempo. Eu tenho certeza que se houve um rompimento, uma briga, não partiu de Fuad qualquer tipo de descortesia ou de agressão ou de ignorá-lo. Ao contrário, eu acho que Calil tem errado muito na política, ele errou de várias formas. Para começar, se você se lembrar, um ano atrás, onde é que estava Calil? Ele estava no mesmo partido de Fuad, o PSD, e era até então um aliado de Fuad, ou seja, Fuad foi vice-prefeito dele, tornou-se prefeito após a desincompatibilização de Calil para disputar o governo de Minas. Se ele ficasse quietinho, caladinho em casa, diríamos, Fuad foi reeleito, porque o Calil, de alguma forma, deixou alguma herança positiva, de alguma forma, transmitiu votos para ele, No entanto, ele tomou uma decisão completamente equivocada, deixou o partido dele, deixou de apoiar o Fuad e apoiou aquele candidato que estava em primeiríssimo lugar por vários meses na disputa eleitoral, achando que com isso ele iria realmente eleger o futuro prefeito de Belo Horizonte. Ao contrário. Era o candidato do governador Zema também. Exatamente, e ao contrário. Depois disso, ao final, Fuad, que foi o reeleito, Calil, o grande derrotado. Enfim, a partir daí, uma sucessão de equívocos, como esse que você citou, de não se manifestar num momento tão difícil da perda de Fuad Noman. Você esteve no velório, foi bastante concorrido, digamos assim, muitas presenças muito políticas simbólicas. Sim, porque eu não imaginava que aquela pessoa que 8 meses atrás era um desconhecido, perante a população não tinha um grau de conhecimento talvez de 4%, 5%, e ao final ele chegou líder da cidade, e teve uma recepção calorosa, carinhosa dos eleitores, dos cidadãos belo-horizontinos, e até mesmo o meio político que conseguiu unir ali os políticos que, de uma forma ou de outra, criticavam a gestão dele, alguns até tentaram caçá-lo, derrubá-lo, enfim, em torno dele houve ali uma certa unanimidade. O próprio Gabriel Azevedo fez um meia-culpa em rede social em relação às divergências. Não foi lá, mas fez uma manifestação. Fez uma manifestação. Uhum. Então, na próxima quinta-feira, o vice-prefeito eleito, na chapa de Fuad, Álvaro Damião, toma posse oficialmente na prefeitura de Belo Horizonte, ele que já vinha, desde o início do ano, ocupando interinamente essa função. Agora, Orion, mudanças no secretariado e, eventualmente, em diretrizes da gestão podem acontecer? Imagino que sim, porque ele agora está na plenitude do cargo, porque o que dizia antes, quando o Fuad estava lá, se recuperando, se tratando, até havia algumas manifestações um tanto quanto excessivas de golpismo, O Fuad tem que renunciar para ao poder tocar, administrar a cidade, sendo que ele era um prefeito de Belo Horizonte.
interino ou não, ele tinha a capacidade de tomar as decisões que deveriam ser tomadas. Se você se lembrar, Fernando Pimentel foi prefeito interinamente por 17 meses durante a doença do titular Célio de Castro. E só foi depois confirmado, depois de 17 meses, e em seguida ele assumiu a prefeitura e foi até reeleito, né, em função do bom trabalho que fez. Célio de Castro morreu 3 anos depois. Enfim, de qualquer forma, não havia motivo para aquela ansiedade, né? Mas dizia-se que o Álvaro Damião estava engessado, não podia fazer isso nem aquilo. Agora ele vai estar, a partir de quinta-feira, já empossado prefeito na plenitude do cargo, com a caneta cheia para tomar as decisões e os atos que eu acho que já estão acontecendo desde ontem, né? Pelo menos no segundo, terceiro escalão, já está tendo uma mudança, uma movimentação muito grande, e o funcionário da prefeitura está ali todo dia conferindo o que saiu no ato, no Diário Oficial do município. Tem uma questão aí que é a relação dele com a Câmara, né? O Damião perdeu a queda de braço na eleição da presidência do Legislativo Municipal, ele apoiou ali um outro candidato, né, Bruno Miranda, e essa eleição acabou sendo vencida por Juliano Lopes, né, um nome ligado à família Aro. Como que isso pode impactar na composição da base governista da prefeitura no Legislativo Municipal? Independentemente disso, Marco, tem uma situação mais sensível ainda, que é o fato de que o Álvaro Damião não tem um vice-prefeito. O vice dele, pela linha sucessória da lei orgânica municipal, é o presidente da Câmara Municipal, vereador Juliano Lopes. Ou seja, não é um aliado de Álvaro Damião, mas também não está ali, não tem nenhuma disposição de atrapalhar. Ao contrário, está se mostrando disposto a ajudar. Mas... O familiar já esteve, né, na prefeitura em parte do governo Fuad. Será que pode haver uma recomposição? Mas acontece que não é obrigação também de Juliano Lopes fazer a defesa do prefeito. Os movimentos na política, eles não têm muito controle, são dinâmicos. E o grupo ao qual pertence Juliano Lopes é da família Aro, que tem muita sede de poder. E Marcelo Aro vai agora comandar esse grupo dele, no sentido de que vai ficar na oposição no momento, eles estão na oposição, assim como o PL bolsonarista. Então a situação de Álvaro Damião é muito delicada e, independentemente disso, ele precisa ter uma base política que lhe dê governabilidade, que lhe dê estabilidade política. Hoje, se ele tem 23, 24 vereadores, é um número... pode ser até a maioria simples, mas é um número muito inseguro, de muita incerteza, porque para aprovar matérias mais robustas, que exigem a maioria qualificada, ele precisaria de ter pelo menos aí 25, 26 votos, ali na margem de erro, né? Para evitar o impeachment da mesma forma. Então é preciso ter uma base folgada. São mais de 40 vereadores. 41 vereadores. Ele precisa ter uma base folgada para poder ter paz. Vai ter que acordar todo dia e dormir toda noite para verificar quantos vereadores estão me apoiando hoje. Ele foi vereador, né? Alguns mandatos. Dois mandatos. Chegou a ocupar até alguns cargos ali de articulação, de liderança. Será que isso pode ser um facilitador para essa construção? Pode ser que sim, ou pode ser que não. O não seria o fato de, será que ele aproveitou bem esse período em que ele foi vereador de Belo Horizonte? Conheceu os problemas da cidade, conseguiu desenvolver relações políticas saudáveis, republicanas, conseguiu aprender a lidar com a relação política, legislativa, enfim, vamos ver como que ele vai se desdobrar no cargo de prefeito e a capacidade de gerenciar a prefeitura e de gerenciar a política, que é o desafio maior que ele tem. Agora, ele tem bons conselheiros, né? O principal deles é o senador Rodrigo Pacheco, que foi quem o indicou a compor essa chapa com Fuad Noman, do União Brasil, o Álvaro Damião, para onde também talvez Pacheco vai se filiar, né? Esse é um dos aspectos. As legendas de Fuad, né, o PSD e Damião também estão nesse centro aí de articulações que miram 2026. O PSD mineiro, né, até então, tem proximidade com o governo Zema, né, está inclusive na liderança de um dos blocos de apoio aqui na Assembleia. Mas há nomes em Brasília, né, como o próprio senador Rodrigo Pacheco, o ministro Alexandre Silveira, que hoje são muito ligados ao presidente Lula. E já foi especulado, de fato, nas últimas semanas, que Pacheco poderia estar de malas prontas para a União Brasil. Como é que você vê as perspectivas de movimentos desse personagem importante da política mineira, né, Rodrigo Pacheco? Já é cotado aí diretamente pelo presidente Lula como um potencial candidato a governador.
Se ele migrar para a União Brasil, tem que ter alguma razão, algum objetivo. Não é para ficar esperando uma vaga no STF ou no TCU, né? TCU. É para disputar uma eleição, é para estar disponível para esse desafio, para essa maratona eleitoral que vem aí, que o ano que vem é a eleição para governador. Eu acho que ele não fica muito confortável no PSD, que o PSD, como se disse, não tem muita coerência partidária. Se o PSD aqui lançou Calil contra Zema, hoje ele está liderando a base de apoio de Zema aqui na Assembleia Legislativa. E o presidente nacional do PSD, né, Kassab, ainda está em São Paulo, ocupando um cargo importante no Sim. governo Tarcísio de Freitas, que pode ser candidato a presidente. E o PSD no Rio apoia Lula. Entende? Quer dizer, o PSD não é um partido, digamos assim, confiável e tem essa coerência partidária. Talvez a União Brasil possa oferecer para ele essa tranquilidade de encarar essa disputa para o ano que vem. Então eu vejo o Pacheco com 3 decisões na sua frente, de um momento, que é mudar de partido, do PSD para a União, vale a pena. Segundo, ser candidato a governador ou não. E terceiro, vale a pena ser um aliado de Lula ou não. São decisões que ele precisa tomar. Aparentemente, ele tem se declarado um eleitor, né, de Lula, até para reeleição. Né? Fuad também era, mas não quis a presença de Lula aqui na campanha eleitoral, porque isso não seria bom para ele. E deu certo, né? Agora, em relação ao Álvaro Damião ainda, só para a gente fechar esse assunto, Orion, há uma leitura de alguns parlamentares de esquerda de que a prefeitura ficaria mais à direita com Álvaro Damião assumindo. E são parlamentares que fazem menção aí ao que era o comportamento de Damião como vereador. Faz sentido? Não, eles estão se referindo ao perfil de Damião, mas o homem público, ele não faz um governo de si mesmo, ele não é candidato de si mesmo, ele pertence a um grupo. E Álvaro Damião sabe muito bem como que ele chegou a ser prefeito de Belo Horizonte, quem é contra ele hoje, e o que ele precisa para ter realmente governabilidade. Eu acredito, então, que ele vai repensar muito isso. É lógico que vamos ter mudanças aqui iniciais, porque existe uma cota pessoal, os homens de confiança de Fuad Noman, coisa de 5, 6 secretários ali, que provavelmente não deverão continuar, pelo menos nos cargos que estão ali hoje, né? Cargos mais de confiança, mais próximos. Eu vou citar aqui o Daniel Messias, que é o chefe de gabinete. Ele é uma pessoa da extrema confiança, era da extrema confiança de Fuad Noman, e foi, inclusive, indicado como candidato a vice de Fuad Noman, em função dessas tratativas políticas, e acabou ficando com Álvaro Damião. Mas eu não acredito que, como chefe de gabinete, ele permaneça nesse cargo. Mas tem capacidade e competência para poder estar em outra área da prefeitura, porque esse Daniel, como os outros que eu citei, os outros 5 aqui, tem muita capacidade de tocar essa máquina, podem ajudar muito Damião nesse desafio. Não sei se as pressões políticas do grupo político de Damião vão permitir isso. O destino de Rodrigo Pacheco, né, que você apontou aí como principal padrinho de Damião, interessa diretamente também, né, ao PT nesse momento. O partido do presidente Lula não tem um plano B claro para a sucessão estadual? Não tem plano algum, né? Até porque está refém dessa situação aí de desrumo do partido, né? Hoje o partido até vai mudar para a presidência nacional, com Edinho Silva, talvez consiga ganhar mais sintonia. É o candidato do presidente Lula. Consiga ganhar mais sintonia com o lulismo, com o governo federal e, mais do que isso, com aquelas forças que amparam e que formam, né, a frente ampla de esquerda, de centro-esquerda, que o PT tem dificuldade de lidar com isso, como aconteceu na eleição municipal de Belo Horizonte, quando o PT foi à oposição a Fuad Noman, contrariando o que desejava Lula, né? Aqui em Minas, o presidente atual do PT, né, deputado estadual Cristiano Silveira, esteve no mundo político recentemente e declarou apoio total a Rodrigo Pacheco. Ele está virando um consenso, até porque o próprio Lula já sinalizou isso em fevereiro desse ano, lançando o senador. Ao senador não basta só esse apoio político, é preciso que ele meça aí, né, o pulso da população, do eleitorado, e que ele precisa fazer algo por isso, algo por ele mesmo, que é de se aproximar das pessoas. Agora o campo da direita, Orion, nos últimos meses se intensificaram aqui em Minas algumas divisões. O PL, por exemplo, deixou a base de Zema aqui na Assembleia, se distanciando aí, pelo menos momentaneamente, de um possível apoio eleitoral ao vice-governador Matheus Simões, que já é apontado por Romeu Zema como o sucessor que ele deseja emplacar. Quais são, a seu ver, os maiores desafios de Simões, né, o atual vice-governador, para consolidar
uma futura candidatura que seja forte e competitiva. Os desafios de Simões e do campo que ele representa, da direita, é de tentar buscar essa unidade. Você tem 3 candidatos hoje, 3 pré-candidatos, né? Você tem, além de Matheus Simões, que é o vice-governador, temos ainda o senador Cleitinho Azevedo, senador de mais de 4 milhões de votos, que não sai da rede social. Você pode procurá-lo no Senado, mas você vai achar só na rede social. Tem outro deputado federal de mais de 1 milhão de votos, que é o Nicolas Ferreira. Vai ter idade mínima, né, para se candidatar ao governo, se quiser. Em maio ele vai ter 30 anos, ele poderá se candidatar. Enfim, são 3 nomes ali que, se não se entenderem, eles podem rachar a direita, dividir, facilitar até o adversário nesse sentido, seja do centro, seja do centro-esquerda. Eles precisam pensar muito. Eu acredito até aqui, em função da inevitabilidade de uma candidatura à presidencial de Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, eu acho que a tendência é de se reorganizar nesse eixo, convergindo para essa candidatura e aí facilitando a coisa para Matheus Simões aqui. Porque, mesmo ele sendo o nome menos popular dos 3. Dos 3? Dos 3 cotados aí do campo da direita. Em agosto do ano passado, Fuad Noman não era conhecido dentro de Belo Horizonte. E tinha 4, 5% das pessoas diziam: quem que é Fuad Noman, esse nome aí, sírio, libanês, que quer ser prefeito, que vai continuar sendo prefeito, enfim, quem que é essa pessoa? É um trabalho de comunicação. Ele vem cumprindo agendas, né? Como, é um trabalho de comunicação. Segundo governador, digamos assim. E de divulgar a provável obra administrativa que o Zema está deixando para ele, que ele vai continuar tocando a partir do ano que vem, que ele vai ter mais visibilidade estando no cargo de governador. Aí a força dele passa a ser diferente. Né? Você tocou no senador Cleitinho, do Republicanos, ele de fato lidera, né, as pesquisas já realizadas pelo governo do Estado e divulgadas até então, e vem subindo o tom contra a gestão Zema aí em suas constantes postagens nas redes. Recentemente já cobrou do governador, por exemplo, redução de impostos da cesta básica, ICMS. Coisa que ele não fez ainda, né? E também tem feito duras críticas às concessões de rodovias pedagiadas no Estado. Será que com essa postura, esse não é um nome que já pode ser considerado aí candidatíssimo, seja por qual partido for? Sim, eu acho que ele é um pré-candidatíssimo. Só que existem as injunções políticas que podem impedi-lo ou estimular, incentivá-lo a ser, ou não. Né? Como eu te disse, Tarcísio Freitas vindo, a eleição presidencial não vai ser descasada da eleição estadual. Então vai ter muita influência o que vai acontecer no plano nacional com o que acontece em Minas Gerais também. Então você imagina o vice-governador Matheus Simões tornando-se governador ano que vem e Tarcísio querer o apoio de Minas Gerais. Como é que vai fazer isso? Ele precisa ter essa articulação e negociar o apoio tanto do Matheus Simões, então governador, como de Cleitinho e de Nicolas. Eu acho que eles vão ter que se sentar e conversar para ver quem vai representá-los aqui em Minas Gerais, porque se dividir também dificulta, inclusive, o próprio Tarcísio ter o apoio de Minas Gerais. E Minas, você sabe, tem aquela máxima, né, de que quem ganha aqui, ganha no país também. Isso aconteceu, inclusive, na última eleição, né? Foi apertadinho, mas aconteceu de novo, né? Repetindo aí essa máxima. Agora, em paralelo a esse cenário aqui do Estado, Orion, tem o governador Romeu Zema também buscando se cacifar para essa sucessão presidencial. Né? Ele contratou marqueteiro, seu partido, saiu uma notícia essa semana que já estaria aí o Novo ensaiando a elaboração de um plano de governo. E na última semana, Zema também expressou solidariedade a Bolsonaro após a decisão do Supremo que tornou o ex-presidente réu, né, no processo que apura aí a tentativa de golpe de Estado. Se fosse o contrário, ele ia xingar o Supremo, ele ia xingar, né, o senhor tornou o Bolsonaro elegível novamente, ele atrapalhando, né? Pois é, então, ele deu uma demonstração ali, pelo menos nas redes, de lealdade. Como é que você vê essas perspectivas do governador no tabuleiro nacional, né, em meio a vários outros nomes da direita? Você já citou aí que, na sua visão, o favoritismo para herdar esse espólio é do governador Tarcísio de Freitas, mas tem outros nomes se movimentando. Tem Caiado, tem Ratinho Júnior, né, governadores de outros estados. Todo mundo está se colocando na área, né? Porque se de repente você estiver no momento certo, na hora certa, a bola sobrar para você, você tem que fazer o gol. Né? Então o governador Romeu Zema está fazendo o dever de casa. Ele que é pouco conhecido fora de Minas Gerais. Então ele está usando esse estilo, está tentando consolidar o antipetismo, julgando que o candidato do outro lado será
o presidente Lula, ele está se consolidando como antipetista, coisa que o Caiado não está preocupado, que o Cláudio Castro do Rio de Janeiro não está preocupado, que o Tarcísio Freitas também não faz essa sistemática campanha contra o governo Lula. Então o Zema se coloca ali na área. Se precisar, ele vai ser o candidato. Mas eu não sei se ele vai conseguir, né, furar essa bolha aí da direita, aí, que tem vários nomes, que não vai querer correr o risco, porque o Lula é favorito ainda e eles vão ter que encarar um presidente que pode melhorar, inclusive, a sua popularidade até o ano que vem. Ele fala, né, o governador Romeu Zema, que não teria muita aptidão para um cargo legislativo, quando é questionado sobre eventual candidatura ao Senado. Sobraria só ser vice ou candidato a presidente da República, né? O senador, a gente não pode descartar isso não, porque as pessoas falam da boca para fora aquilo que no momento não está interessante, mas se realmente o destino caminhar para isso, né? Eu lembro que o governador Antônio Anastasia dizia sempre para a gente que nunca seria um candidato a senador, nunca iria para o Senado, e acabou indo. Então, assim, o destino político depender da conjuntura, do momento político de cada um. Então, o Zema tem uma condição de falar assim, se ele não for o candidato a presidente, ele pode dizer, se não for a vice ainda, porque daria uma chapa forte, Tarcísio e Zema, café com leite, tradicional da história política brasileira. Se ele não conseguir ser o vice, porque aí eu acho que o Bolsonaro vai querer carimbar alguém da família dele, é bem provável que o Zema fique como um apoiador. Olha, eu apoio vocês, mas aqui em Minas Gerais nós temos candidatos. Nós temos um candidato a governador já definido e um candidato a senador definido. E vai ter o desafio de tentar fazer o que não conseguiu com o Bolsonaro, né? Que é dar uma vitória em Minas Gerais. Sim, desafio para todos. Então, quer dizer, você tem a vaga de vice e a outra vaga de senador. Podemos conversar? Eu acho que é por aí que ele deve conduzir essa relação aí com a política nacional do grupo dele. Tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda, né, Orion? Até 2026. É por isso que ele está fazendo o dever de casa, né? Mas a gente tem aqui, né, os desafios mais imediatos. O governo Zema vem enfrentando aqui na Assembleia dificuldades de mobilização da sua base. Né? Há vetos do governador aí trancando a pauta e o projeto que cria a Artemig, né, uma agência reguladora para fiscalizar as concessões de transportes em Minas, foi alvo de obstrução da oposição recentemente e ainda precisa ser votado em segundo turno. São questões que podem se resolver ainda, de repente, essa semana. Parece que tem um esforço aí, né, da liderança de governo para tentar equacionar isso. Com negociação, com entendimento, com boa vontade política de ambos os lados, as coisas se resolvem um dia, né? Mas eu não sei se ainda chegamos a esse ponto. O novo secretário de governo, que faz articulação política da Assembleia, Marcelo Ar, ainda não deu as caras, não mostrou a que veio, se realmente está avançando ou não nessa possibilidade de tornar não tem um cartão de visitas ainda, digamos assim, né? A aprovação dos projetos do governo. A Artemig, eu acho que é um projeto interessante, mas eu acho que ele está umbilicalmente aí vinculado à questão dos pedágios, né? Porque se ela vem para regular os pedágios, por que nós vamos já adiantar esses pedágios sem essa regulação? E o governo vem apanhando bastante nessa questão dos pedágios. Vai trazer muito desgaste, para Simões, inclusive, o vice-governador. A gente viu mobilizações até de prefeitos, né, da região metropolitana contrários, muitos movimentos sociais, né? Porque é uma coisa insensata, é abusiva e pouco transparente, né? Como é que uma pessoa que mora numa cidade e vai até uma outra cidade por questões de trabalho e vai pagar pedágio 2 vezes por dia ou 3, dependendo do deslocamento que ela fizer. Então precisa ter algo mais sensatez, mais equilíbrio e mais comunicação para poder entender que realmente quem vai pagar essa conta. O governo Zema, Orion, também vem insistindo na defesa das privatizações da Copasa e da CEMIG. São bandeiras do governador desde o seu primeiro mandato, mas as propostas nunca caminharam, né? Foram entregues aqui... Faltou apoio político, né? Foram entregues aqui formalmente no ano passado, mas ainda estão com tramitação paralisada. E o PROPAG, né, o projeto federal que deu novo tratamento às dívidas dos estados com a União, abre espaço para eventual federalização dessas empresas. Né? Podemos ter discussões quentes sobre o tema nos próximos meses, com esses dois caminhos em aberto, privatização, federalização? Com certeza. Eu acho que a privatização de uma Copasa, por exemplo, ou até de uma CEMIG, só aconteceria se o governo federal, que seria o receptador dessa federalização, seria o beneficiado por essa federalização, não quiser a Copasa, não quiser a CEMIG, que eu acho improvável, no caso da CEMIG, pelo menos.
talvez a Copasa não seja tão interessante para a federalização. Imagina só uma gestão nacional de uma empresa de abastecimento de água e esgoto num estado continental como Minas Gerais. Então veja se a Copasa com alguma dificuldade, não sei se o mercado, se a iniciativa privada tem interesse nesse mercado, entendeu? Mas é possível que tenha regiões que ela tenha interesse, mas vão ficar regiões mais pobres, desabastecidas, desamparadas nesse sentido. Então o governo tem um compromisso social com essas regiões todas aí. Não sei se o governo federal tem interesse na Copasa, mas até o momento em que a Assembleia entender, compreender e definir o que deve ser federalizado, o que deve ser privatizado, vai aí um longo debate e é preciso ter capacidade de negociação nesse sentido. E no meio do caminho ainda tem uma previsão constitucional de referendo, né, no caso de venda dessas estatais em Minas, e uma proposta do governo para tentar retirar esse referendo, uma proposta do governo Zema, mas que demandaria aí 48 votos, né, que qualificado, um quórum qualificado que atualmente se torna mais complicado sem o PL na base. Em alguns casos o governo está até atropelando isso, porque ele está atropelando a Assembleia, atropelando a Constituição e atropelando o Judiciário, porque está vendendo empresas da rede CEMIG sem consultar a Assembleia, sem respeitar a consulta popular e sem respeitar uma decisão judicial que impediu que essa venda fosse concluída. A oposição fez um protocolo, né, de uma reclamação junto ao Tribunal de Contas do Estado sobre esse ponto. Está faltando a mediação do Tribunal de Contas nesse sentido, que em alguns casos já barrou algumas privatizações, no caso da própria Codemig, né, e alguns ativos dela que estavam sendo vendidos, e o Tribunal de Contas falou: isso não pode ser feito porque tem que ter uma consulta popular, um referendo, né? Podemos ter novidades aí, quem sabe, nos próximos dias. Ainda há, Orion, os vetos de Lula ao Propag, né, que precisam ser apreciados no Congresso, e uma mobilização de governadores, entre eles Romeu Zema, para derrubá-los. Veja bem, são situações que ainda estão um pouco esclarecidas, né? Porque eles querem incluir até mesmo esse perdão da dívida, ou essa renegociação de dívida que eles fizeram com bancos internacionais, bancos privados. Querem que o governo federal continue honrando. Que não é uma responsabilidade da União, que tem outra relação, outro compromisso. Quer dizer, a União entra como avalista e depois tem que pagar essa conta. Enfim, não sei como que eles vão encaixar isso uma na outra, não. E o fato é que não foi pautado ainda, né? Tem lá uma discussão em Brasília e aí vai ter provavelmente uma queda de braço entre a própria base governista mais fiel ao presidente e as bancadas estaduais. Eu acho que antes que isso estados. aconteça, vai haver um entendimento nos bastidores para que essa votação saiba os limites de cada um, de qual veto deve ser derrubado, qual deve ser mantido, para não atrapalhar mais ainda o processo de federalização e de renegociação das dívidas, né? O desfecho foi positivo para Minas Gerais, na sua avaliação, a aprovação do Propag? Com certeza, porque nós não tínhamos nenhum planejamento para pagar essa dívida. Ao contrário, o governador Romeu Zema sempre se beneficiou dessa situação porque ele herdou um governo de Fernando Pimentel com uma liminar que ele obteve junto ao Supremo Tribunal Federal de não pagar a dívida de Minas Gerais. Ele ficou 5 anos sem pagar parcela da dívida. Conseguiu economizar quantos bilhões aí e não pagou a dívida de Minas Gerais, ao ponto de que ela saiu de 100 bilhões e foi para 160 bilhões de reais. Quer dizer, Zema não fez nenhum empréstimo nesse período, mas foi responsável pelo superendividamento de Minas Gerais nesse sentido. Então é preciso ter agora um plano para Minas paga ou não paga. Eu acho até que o correto seria fazer uma auditoria dessa dívida nacional que Minas tem junto à União, até porque poderíamos fazer encontro de contas, como aconteceu no caso da Lei Candir, em que os estados são obrigados a concederem isenção de impostos para produtos de exportação, como minério, soja e outros aí dessa natureza. No entanto, Minas tinha direito a receber mais de 130 bilhões de reais e foi feita uma negociação pífia no Supremo Tribunal Federal, em que Minas vai ter só 8 bilhões de reais em 18 anos. Quer dizer, faltou ali pulso e capacidade política de defender Minas Gerais. Obrigado, Orion, por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Foi um prazer. Político. Eu conversei com Orion Teixeira, jornalista e colunista político. Falamos sobre as mudanças que se desenham na Prefeitura de Belo Horizonte com o falecimento de Fuad Noman e a posse de Álvaro Damião, e ainda das articulações de lideranças e partidos para 2026 e de temas em destaque na agenda legislativa estadual. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.